Essa aqui que você está vendo é a Helena, 69 anos, e olha só a modificação que ela teve depois que ela aplicou o que eu falei para ela. Olha só o estômago alto que ela tinha, olha como reduziu, olha a quantidade de gordura abdominal que ela tinha, olha só como foi reduzido. E tudo isso aqui de uma forma 100% natural. Ela não precisou tomar o remédio, ela não toma hormônio, ela simplesmente fez um simples passo a passo que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, se você realmente quiser, fica comigo que eu vou entrar a fundo em como que você pode ter esse resultado como essa minha paciente teve. Antes da gente começar, caso você não me conheça, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e eu te ajudo a acabar com o estômago alto, gases, intestino preso e perder até 4 quilos já em 15 dias, desinflamando o seu intestino de uma forma simples, natural e eficiente. Eu quero começar esse vídeo trazendo um estudo que ele diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu ler aqui para você. Ele fala o seguinte, ó. As taxas de sobrepeso e obesidade são particularmente altas entre as mulheres na idade de pré-menopausa, com 70% delas sendo afetadas. Essa prevalência atinge o seu pico em 76% durante a transição da pré-menopausa para a menopausa. O que que esse estudo aqui ele traz? Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui desconstrói uma grande crença que existe dentro da realidade de mulheres que passam dos 40 anos ou que já estão na menopausa, com relação ao processo de emagrecimento. Porque muito se fala, né, e muitas acham que a menopausa, por conta da queda hormonal, se torna um grande problema para emagrecer e que muitas das vezes não é possível e tudo mais. Só que o estudo ele já mostra o seguinte, ó, 70% das mulheres que estão na pré-menopausa já estão com sobrepeso ou uma obesidade. Então, não é o hormônio, a idade, porque quando você chegou na tua pré-menopausa, você já estava com sobrepeso ou talvez até uma obesidade. 70%, o estudo mostra isso. Esse pico ele chega a 76%, ou seja, só tem um aumento de 6% na transição da pré-menopausa para a própria menopausa. Então, se fosse o problema hormonal que a menopausa ela traz, né, a queda hormonal, não deveria ser 70 para 76, deveria ser 6 para 76, você entende? Por que eu estou trazendo isso? Como eu falei, muitas mulheres têm essa identificação, né? E a Helena também tinha. Quando ela me procurou, ela estava na seguinte situação, e talvez você possa se identificar um pouco com o caso dela. Mas ela chegou para mim falando assim: Lucas, eu venho me alimentando adequadamente, venho comendo alimentos que são saudáveis, né? Inclusive eu evito bastante alimentos que são considerados ruins, né? Algumas frutas eu não como porque falam que determinadas frutas têm caloria demais, têm carboidrato demais, e aí eu evito comê-las, não como pão. Eu tenho uma alimentação controlada, eu conto as minhas calorias, eu faço exercício, já fiz jejum intermitente, mas eu não entendo por que eu não perco essa barriga. Eu não entendo por que eu tenho esse estômago alto, vivo tendo gases, já que eu tenho uma alimentação correta. E logo em sequência, né, ela trouxe outros pontos que poucas pessoas associam com o que a gente vai falar aqui. São sintomas ocultos que você sente, mas que quando você entra no processo de emagrecimento, você não olha para ele. Que ela falou o seguinte, cara, eu tava vendo um vídeo seu e você falou sobre dores no corpo, você falou sobre cansaço, baixa energia, você falou sobre insônia, ansiedade, que são todas as coisas que eu sinto hoje. Então, eu perdi peso dentro do meu processo de emagrecimento, fazendo essas coisas que eu te falei, mas grande parte dos problemas não foram solucionados. Como eu falei, ainda continuo com o estômago alto, gases, minha barriga não diminuiu e eu venho sofrendo com essas coisas que eu acabei de falar, que é a ansiedade, insônia, dores no corpo e baixa energia. E aí o ponto foi,
E eu quero trazer isso aqui para você. Por que isso acontece? Por que você faz dietas, exercício, se esforça, restringe, sofre e não consegue perder gordura? Por que você ainda continua com o intestino preso? Por que você continua com mal-estar, dores no corpo, uma ansiedade que te atormenta frequentemente, que te faz comer compulsivamente? Por que tudo isso acontece? E é aqui que está a grande verdade, que poucos profissionais não falam e não entram. Muitos profissionais só ficam falando na parte hormonal. E não que isso não seja importante. Mas de nada adianta eu falar de hormônio se eu não falar de um órgão extremamente importante e influenciável na nossa saúde. Principalmente na sua, que hoje está acima dos 40, ou já está na menopausa, que é o intestino. O intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro e por conta de ser considerado no segundo cérebro, a gente já vê o quão importante ele é para o corpo. O intestino é o principal órgão que vai estar diretamente relacionado com a eficiência de você digerir e absorver aquilo que você está comendo. Ou seja, se você não tem um intestino saudável, se a sua alimentação não está focada na saúde do seu intestino, nada do que você fizer vai dar resultado. Até no aspecto hormonal, se você não tiver um intestino saudável, os remédios que você toma, o hormônio que você toma, se for consumido oral, não vai ter uma eficiência. Ah, Lucas, mas e se for uma outra forma, transdérmico, por exemplo? Você pode até ter uma boa absorção do hormônio, mas a nível fisiológico, aquele hormônio ele pode sofrer alterações por causa de uma alteração intestinal. Então, eu não sei se você já tinha esse conhecimento sobre a parte do intestino, a importância que ele tem, ou se você não tinha. E aqui eu quero entrar em mais detalhes para que você entenda. Independente do nível de consciência que você tem sobre a parte intestinal, eu prometo que eu vou dar o meu máximo aqui para esclarecer o quanto eu posso, né, nesse vídeo para você e te ajudar também no aspecto de como que você pode resolver esse problema de estômago alto, intestino preso, eliminar a barriga e emagrecer de uma forma simples, natural e eficiente, como foi o caso da Helena. Inclusive, eu vou te falar o que ela fez. Mas veja, eu estou falando para você que o intestino ele tem uma importância, ele tem uma relação direta com a absorção de nutriente e com a digestão dos alimentos. Além disso, o intestino ele também tem uma relação direta com a parte hormonal, com a parte metabólica. O que é isso? O teu metabolismo. Muitos falam, né? Ah, depois de 40 meu metabolismo está reduzido. Eu tenho hipotiroidismo. Tudo isso tem uma relação direta com o intestino. Se você não sabe, grande parte das mulheres que têm problemas de hipotiroidismo ou doença autoimune na tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto, está relacionada à parte intestinal. Uma inflamação intestinal caracteriza essa alteração na tireoide ou o desenvolvimento dessa doença autoimune na tireoide. Então perceba o como isso está relacionado. Não só na tireoide. Isso é uma das coisas, porque o intestino ele também tem relação com a tua pele, fazendo com que você desenvolva problemas de pele, como eczema, psoríase, acne. Ele tem relação com os teus ossos, então você passa a ter inflamação articular, inflamação no próprio osso, que faz você ter dores constantes. Tem relação com o teu processo alérgico, então pessoas que têm inflamação tendem a ter mais alergia, rinite, sinusite, tudo que tem it está relacionado à parte intestinal. E por que isso tudo acontece? Como que pode um órgão que muitas das vezes é visto apenas como um órgão que elimina cocô, elimina as fezes, cara, tem um impacto tão profundo na nossa saúde, no nosso metabolismo, nos nossos hormônios, no nosso emagrecimento? Porque 70% do teu sistema imune, ou seja, o teu sistema de defesa do corpo está localizado no intestino. Porque grande parte, e aqui eu vou falar em torno de 80% de substâncias que te fazem se sentir bem estão sendo produzidas, ou seja, está localizada lá no seu intestino. Pessoas com inflamação tendem a ser pessoas mais ansiosas ou mais depressivas, tendem a ter problemas de memória, tendem a ter problemas de concentração, porque o intestino está conectado diretamente com o cérebro e, como eu falei, ali tem uma produção de substâncias que agem no cérebro trazendo esse bem-estar. E aí, quando você não está com esse intestino saudável, tudo isso começa a ficar desequilibrado e você começa a ter uma qualidade de vida
negativa, péssima, por conta de um órgão que não está sendo cuidado. E esse órgão, ele vai ter, ou melhor, ele vai sofrer uma alteração por duas partes. Tá? Quando a gente fala de menopausa, mulheres acima dos 40 anos, são duas coisas mais importantes que influenciam isso. A primeira é a alimentação. Então, aquilo que você come vai poder inflamar o seu intestino. Mas além da alimentação, tem um outro fator que é específico para mulheres acima dos 40 anos, que é, de fato, a queda hormonal. Então, quando você passa dessa idade, né, dos 40, e você começa a ter essa queda hormonal, você começa a ter um desequilíbrio das bactérias intestinais. E como que isso acontece? Existe um hormônio chamado estrogênio, ou melhor, você pode também encontrar como estrona. É um hormônio feminino, inclusive responsável pela ovulação, que tem um efeito nas bactérias intestinais. Então esse hormônio ele ajuda a fortalecer as bactérias boas e na reprodução dessas bactérias boas. Então quando você está lá antes dos 40, se os hormônios estão normais, o seu intestino ele tende a ter um equilíbrio natural das bactérias, fazendo com que essa inflamação ela não aconteça com tanta facilidade, mesmo que você coma errado ou que você coma aleatório. Porque tem muitas mulheres que falam assim, Lucas, até os meus 40 anos eu não engordava. Qualquer coisa que eu fazia para emagrecer, eu já conseguia. Era só fechar a boca, ou era só cortar algumas coisas que eu emagrecia. Agora nem isso funciona. Por quê? Porque agora com a queda hormonal, essas bactérias elas agora estão dependentes principalmente da tua alimentação. Elas já não têm o suporte dos teus hormônios. E aí o que começa a acontecer a partir disso? Você começa a ter uma diminuição das bactérias boas, das bactérias que te ajudam a emagrecer, porque elas de fato têm uma ação positiva no teu emagrecimento, e você começa a ter um aumento, um desequilíbrio das bactérias ruins. Bactérias que favorecem o teu emagrecimento, bactérias que inflamam o seu intestino. A inflamação ela vem justamente do desequilíbrio das bactérias intestinais, também conhecidas como disbiose. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Disbiose é isso, desequilíbrio das bactérias. Então agora eu tenho mais bactérias ruins que engordam do que bactérias que emagrecem. As bactérias boas, que me geram saúde, me geram bem-estar e também me ajudam no emagrecimento ou no controle de peso. E aí, o que acontece a partir daqui? Você vai precisar começar a cuidar dessas bactérias. Você. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, até os 40, o seu corpo cuidava de você. Ele cuidava das suas negligências, dos seus erros, da sua falta de atenção com a sua alimentação. A partir daqui, chegou a hora de você tomar as rédeas, chegou a hora de você cuidar dele. Isso a gente vê na nossa vida, né? Os nossos pais, eles cuidam da gente até um determinado momento, até uma determinada idade. Depois nós temos que cuidar deles quando eles chegam na terceira idade. E aí isso vai passando de geração em geração. E no corpo é a mesma coisa. O corpo ele trabalha de uma forma muito inteligente, muito formidável para lidar com todas as coisas erradas e negligentes que a gente faz com nós mesmos. Você vê pessoas fumando, comendo besteira anos e anos e cara, o corpo tá lá aguentando. Algumas vezes dá um problema mais rápido, né? Mas, cara, tem gente que faz isso 20 anos, 30 anos. Não tem problema nenhum. Só vai dar um problema lá quando chegar nos 50, 60. Mas também, cara, já não dá mais, né? Porque chega um momento que o corpo ele para de ter essa capacidade normal dele e agora ele precisa da tua ajuda. Com o quê? Com a alimentação, com os cuidados com relação ao teu sono, né, a hidratação, ao teu descanso, tudo isso ele vai precisar que você comece a cuidar para que isso se reequilibre. Porque não é o fator idade, é isso que eu quero que você entenda. Porque quando você vê uma mulher de 69 anos tendo esse resultado, quando você vê, um dia desse eu vi um Reels de uma senhora de 90 anos, eu acho, correndo ultramaratona. E ela conta a história dela começando a correr, a caminhar, eu acho, a caminhar porque ela foi orientada pelos médicos que ela estava tendo um problema, ela estava tendo dores nos ossos, ela estava passando por uma osteoporose e os médicos falaram, você precisa se exercitar. Comece a caminhar para fortalecer isso aí. E ela começou a caminhar e ela no primeiro momento teve dificuldade que estava com dores, daqui a pouco ela começou a correr,
Ela se inscreveu numa corrida, não conseguiu correr naquela corrida, mas ainda assim ela não desistiu, começou a correr e foi, e foi, e foi, e foi. Hoje corre ultramaratona. Uma senhora de 90 e poucos anos, 90, 90 e pouco, por aí. Uma senhorinha mesmo. Então, como que pode a gente ver casos assim e outros casos que não consegue? Você concorda que é uma crença? É uma crença que, cara, se uma pessoa consegue, eu também consigo. Se aquela pessoa que tem as mesmas condições de organismo, né, biologia, vamos falar assim, fisiologia que é o estado do corpo, é o estado natural que vai acontecer, ela conseguiu, eu tenho o mesmo corpo, o nosso corpo ele funciona da mesma maneira. E não tem essa questão de genética, porque o fator fisiologia ele funciona da mesma maneira. O que pode ser é que, sei lá, uma senhora ela pode ter mais massa muscular do que uma outra. Mas o estado do corpo, a tendência natural de degradação acontece da mesma forma. Então, a partir disso, como que existe essa mudança? Simples. O autocuidado. Você entender melhor sobre o que está acontecendo por trás e como que você intencionalmente pode mudar isso. E eu estou trazendo um aspecto que poucos profissionais falam, talvez você nunca tenha ouvido falar. Inclusive, bota aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre inflamação intestinal, disbiose, como isso impacta no teu processo de emagrecimento na menopausa, na tua saúde. E aí aqui a gente tendo essa clareza, a gente começa a entender o seguinte: bom, se a minha alimentação tem impacto na saúde do meu intestino, ela pode inflamar ou ela pode desinflamar. A queda dos meus hormônios também estão alterando essas bactérias. E eu estou num estado hoje inflamado, porque se hoje você está, assim como a, a Helena, com estômago alto, gases, insônia, cansaço, baixa energia, dores no corpo, ou depressão, sensibilidade alimentar, que fica tudo estufada, doença autoimune, enfim, esses são vários sintomas, né? Tem mais alguns, mas se você está nessa condição, seu intestino está inflamado. Isso é um fato, o teu corpo está dizendo para você. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desinflamar esse intestino. E existe uma forma correta. Não basta você, eu vou comer saudável. Por quê? Porque existem alimentos que são saudáveis que vão inflamar também o seu intestino. Existe um protocolo para desinflamar que eu vou falar aqui da minha metodologia, do que eu apliquei na Helena e aplico em todas as minhas pacientes quando vão desinflamar, que segue 3 princípios. Nós precisamos olhar para a combinação dos alimentos que a gente está fazendo, a gente precisa quantificar as quantidades, ou seja, eu preciso garantir as quantidades que eu estou comendo, preciso ter precisão naquilo ali e não comer de acordo com a minha fome ou com a minha saciedade ou com os meus desejos, e eu preciso ter uma frequência alimentar, ou seja, uma quantidade de refeições que eu faço ao longo do dia para conseguir gerar a nutrição adequada no meu intestino. Eu não vou entrar a fundo aqui em cada elemento desse, inclusive tem vídeos aqui no meu canal onde eu falo o porquê que é importante, a quantidade certa de refeições que você tem que fazer no seu dia. Eu falo sobre a melhor dieta, tudo isso eu estou trazendo esses pontos com mais especificidade. Mas o que eu quero trazer aqui é todo o raciocínio por trás. E o entendimento do porquê que você ainda não conseguiu acabar com todos esses problemas na menopausa. A Helena, quando fez a consulta comigo, eu perguntei uma coisa para ela. Helena, o que você acha que é uma grande dificuldade sua que te impede de chegar no seu resultado? E ela falou, Lucas, eu não tenho disciplina. Eu tenho dificuldade de seguir o planejamento. Então eu começo, vou bem, daqui a pouco eu paro. E aí eu não entendo por que eu parei. Eu não entendo, eu vou perdendo foco. Eu literalmente não consigo. Eu me vejo como uma pessoa indisciplinada. E aqui é um ponto importante que você precisa entender caso você se identifique com ela. O lance todo não é a disciplina. A gente tende a achar que a disciplina é o ponto principal que nós temos que ser, né? Disciplinados. Quem tem um corpo magro é disciplinados. Eu posso te falar uma coisa? A Helena, durante o processo dela, por várias vezes, errou. Eu, por várias vezes, erro na minha alimentação também. A disciplina, ela não está relacionada ao acertar sempre. E disciplina não está relacionada também em você
ser ou não ser uma pessoa disciplinada. A disciplina é uma habilidade que a gente vai construindo. E é muito difícil de você ter disciplina quando você começa o teu processo da forma errada. Então, grande parte das mulheres que eu converso, e a Helena faz parte desse grupo, começam errando. Começam fazendo algo de forma completamente diferente daquilo que deveria ser feito. Uma coisa totalmente fora da própria realidade. Por exemplo, você hoje, vamos supor que está aí querendo começar. Você já fez várias dietas, você viu que não deu certo, pelo menos não no longo prazo. Às vezes você conseguiu ter um resultado no início, mas depois você viu que não deu conta de manter. Ou às vezes você começou e não conseguiu nem dar conta de continuar. Nem resultado você teve. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que você está fazendo não está alinhado com a sua realidade, com a sua capacidade atual. Não tem como eu hoje, por exemplo, nunca fui à academia. Querer ir na academia a partir de agora todo dia. Estou com uma alimentação completamente desorganizada, comendo sem nenhum tipo de organização. E agora eu quero começar uma dieta X. Dieta que eu vou comer pouco, dieta que eu vou me restringir. Você concorda comigo que está totalmente desvirtuado isso? A disciplina, ela é construída a partir do momento que você começa a fazer algo que você dá conta de fazer hoje. E dá conta de fazer pouca coisa. Por exemplo, você pode hoje começar a beber 2 litros de água todos os dias. Esse pode ser o seu foco. Você vai perceber que você, ainda que comece com esse objetivo, que aparentemente parece ser simples, você vai errar ao longo de uma semana. Você vai errar, é natural. Porque hoje você não está adaptada a fazer isso. Então vamos botar, ah não, Lucas, eu bebo 2 litros. Tá bom, vamos botar 2 litros, 3 litros. Vamos botar uma coisa que você não está fazendo. Uma caminhada. Vamos fazer uma alimentação que esteja seguindo um determinado padrão. Uma alimentação que você coma 5 vezes ao dia. Que você comece agora a controlar intencionalmente. Que você comece a pesar o que você está comendo. Perceba, todas essas coisas, elas provavelmente não fazem parte do teu dia a dia. Ou pelo menos elas não fazem parte disso constantemente. E para que a gente consiga um resultado, nós precisamos fazer uma coisa constantemente, ou seja, todos os dias. E quando você olha para isso, você vai perceber que existe uma dificuldade, mas uma dificuldade de implementar, de executar com consistência. E a disciplina ela vem aqui. Porque quando você fala para você, não, agora eu vou beber 2 litros de água todo dia, você está colocando um objetivo. E agora você precisa executar isso na vida real, na prática. O que é disciplina? É você executar aquilo que você falou que ia executar, independentemente do que aconteça. Isso é disciplina. Entende? Mas não quer dizer que você não vai errar. Às vezes você vai tentar, mas às vezes você vai chegar no final do dia com 1 litro e 800. Você errou. Você falhou. Mas isso não quer dizer que você fracassou. Porque o fracasso é quando você desiste. Falhar é você tentar e não dar o resultado que você quis. Então você foi lá, tentou bater os 2 litros, deu 1.800 e você falhou. Você errou. Às vezes a falha e o erro são diferentes, né? A falha é você tentar e não conseguir. O que é o erro? Cara, você tava ali com a água na frente e você não bebeu. Porque você, sei lá, deu uma desculpa. Isso funciona muito com alimento, né? De exemplo, você estava ali, você falou para você que não ia comer doce naquela semana, você estava ali conseguindo, daqui a pouco você estava ali, eu não vou comer esse chocolate. Aí tu vai lá e come, você errou. Então, o erro, ele faz parte. Eu erro até hoje. Eu já tô com isso mais de 10 anos. A Helena errou. Mas, conforme você vai avançando da forma correta, e a forma correta é você fazer uma coisa progressiva, você vai ganhando essa habilidade, essa capacidade. É igual a academia. Você não chega na academia e já sai pegando um peso pesado. Você vai pegando um pezinho pequeno, depois você aumenta um pouco mais aquele peso. Por quê? Porque o teu músculo está crescendo, ele está ficando mais forte. Você já está mais confiante. E aí você vai avançando, no longo prazo você tem um resultado que é muito melhor do que você estava tendo no início. E você consegue manter aquele resultado, porque você construiu o que eu chamo de base sólida. Você, ao invés de começar pela parede, você construiu a base que sustenta a parede. Você está entendendo?
Então entender isso é fundamental para que você possa começar da forma correta e que você possa continuar mantendo um resultado depois que você conquistá-lo, assim como a Helena. E Lucas, o que fez essa mulher de 69 anos conseguir esse resultado? Uma coisa que para mim é tão difícil, meu sonho, mas eu não consigo. É muito simples. Como eu falei para você, a gente segue uma estrutura alimentar que é baseada num processo de desinflamação. A gente começa com... São 3 etapas, o meu método ele funciona em 3 etapas. Primeiro a gente tem que desintoxicar o corpo, depois a gente tem que desinflamar e aí restaurar a saúde intestinal. Mas de uma forma bem simplificada para você entender e não ficar muito longo esse vídeo, a primeira coisa que eu fiz com ela foi começar a combinar os alimentos da forma correta. Porque dentro do que ela acreditava que era o certo, ela combinava alimentos incorretamente. Ou seja, ela comia, sei lá, no almoço, vou dar um exemplo, ela comia arroz, feijão, batata, achando que batata era legumes, e uma proteína. Às vezes no café da manhã, ela costumava botar pão, manteiga e um ovo. Ela fazia combinações que não eram tão inteligentes e favoráveis para o emagrecimento dela e para a questão intestinal, porque ela estava comendo coisas que estavam de alguma forma inflamando. Além disso, ela comia alimentos que geravam estufamento, gerava gases, e ela achava que aquilo ali não era uma coisa ruim, assim, não era um problema. Ah, eu comi e me deu um pouco de gases. Isso a vida inteira, né? Ela passou por isso, ninguém nunca falou nada para ela e você vai se acostumando. Só que esse tipo de sintoma, esse tipo de reação é um sinal que o intestino ele não está dando conta de lidar com aquele alimento ele está fermentando, essa fermentação gera uma irritação que inflama o intestino. Então eu tive que mapear junto a ela os alimentos que ela sentia esse desconforto. Então o feijão era um alimento, brócolis. Existiam alguns alimentos, eu não sei, lembro todos aqui, mas esses são muito característicos, né, de que as pessoas sentem essa irritação e a gente teve que tirá-los por um determinado tempo. E eu ajustei as quantidades de alimento que ela tinha que comer, porque ela não tinha exato controle, ela comia muito no olho, na fome, na saciedade, todas as vezes pulava a refeição. A gente estruturou uma rotina alimentar que ela seguia as 5 refeições, que é a que eu defendo, que eu acredito que é a mais funcional para acabar com isso tudo. E, e dentro dessa rotina alimentar de 5 refeições, a gente fazia as combinações dos alimentos e controlava as quantidades. Ela começou a ter precisão, ela começou a pesar os alimentos dela exatamente nas quantidades que são sugeridas para que ela pudesse ter uma nutrição assertiva. O que aconteceu? Em 30 dias ela acabou com o intestino, com o estômago alto, com os gases, a energia dela melhorou consideravelmente, ela já estava dormindo melhor, a ansiedade sumiu. 30 dias. Ela conseguiu perder em 30 dias, se eu não me engano, foi uns 3 quilos. Depois, ela teve uma boa dificuldade em conseguir manter aquela primeira estrutura. Então ela teve umas falhas no início, não conseguiu manter muito aquilo que a gente combinou, e aí no terceiro mês ela começou a entrar num outro processo que eu falei para ela, ó, a gente tem que ajustar, vai ter que se esforçar mais, vai ter que se dedicar, porque você teve um baita resultado, você tendeu a cair no segundo mês, mas agora no terceiro mês a gente vai entrar numa outra estratégia, que é a estratégia de jejum que eu aplico dentro da minha metodologia, um jejum metabólico, que tem todo um processo. Eu já expliquei, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal, a forma certa de fazer jejum na menopausa, alguma coisa assim. Lá eu explico em detalhes como funciona. Enfim, a gente trabalhou todo o processo focado na desinflamação. E foi o resultado que você viu. Eu não sei aonde você está hoje. Né? Se você está começando, se você está no meio, eu não sei a jornada que você se encontra. Mas como que eu posso te ajudar de uma forma mais direcionada? Sem que você precise gastar numa consulta. Porque eu sei que você que está aqui, você pode estar cansada de tentativas que não dão resultado. Você pode estar cansada de gastar dinheiro com coisa que não funciona. Eu sei como é isso porque eu também já vivenciei. Então eu criei um cardápio que é o pontapé inicial para você começar o teu processo de desinflamação, para fazer você acabar com o intestino preso, estômago alto, gases e já poder emagrecer até 4 quilos em 15 dias, de uma forma simples, natural e eficiente. É um cardápio que vai te dar tudo o que você precisa, a combinação dos alimentos,
vai te dar a quantidade que você precisa comer de cada alimento e a frequência de refeições, com várias substituições também para você ter uma rotina alimentar mais fácil de ser feita e não aquela rotina monótona. E melhor, com alimentos que você já tem em casa. Então, frutas diversificadas, arroz, batata, frango, carne, ovo, peixe, aveia, enfim, são coisas bem básicas, numa condição super especial. Por R$ 49,90 você tem a oportunidade de adquirir esse cardápio e começar a implementá-lo como eu te expliquei. Esse cardápio ele foi direcionado para te ajudar a eliminar as bactérias que engordam, desinflamar o seu intestino e já ter os primeiros resultados com esse método que eu tenho da desinflamação intestinal. Se você tiver interesse em adquirir esse cardápio, aqui embaixo desse vídeo tem a descrição do vídeo. Lá tem o link Cardápio Desinflama. Só você clicar e garantir o seu. Aproveite essa oferta que é tempo limitado, tá de 97 por apenas R$ 49,90. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com uma amiga que está na menopausa, que tem mais de 40 anos, que quer emagrecer, mas não consegue. Você vai me ajudar a ajudar mais mulheres. E se você não está inscrito no canal, se inscreva para você receber toda semana os vídeos que eu posto aqui. Combinado? Obrigado pela sua participação. Te vejo no próximo vídeo.